domina. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. Com a força do povo. A gente queria que o senhor fizesse primeiro um balanço da política externa do governo Lula até hoje e o que diferenciou essa política implementada de 2013 para cá dos governos anteriores. Tá bem. Bem, a política exterior no governo do presidente Lula sofreu uma inflexão muito grande. Um sintoma dessa inflexão é a grande oposição da direita. Não tivesse havido inflexão nenhuma, não haveria nenhuma inflexão, mas houve uma grande inflexão, né? E essa inflexão se deu nos mais diferentes campos de atuação do Brasil no exterior. O presidente Lula, ao tomar posse, no seu discurso de posse, ele afirmou que daria prioridade na política externa às relações do Brasil com os países da América do Sul. Ele foi claro sobre isso, né? E que, naturalmente, daria também ênfase às relações com os países africanos e com os grandes estados, e que manteria as relações normais, tradicionais com os países da Europa e com os Estados Unidos. Mas que a prioridade seria um grande esforço de ampliar, diversificar, aprofundar as relações políticas, econômicas, culturais, sociais mesmo, do Brasil com os países da América do Sul. Esta mudança, ela, por exemplo, se refletiu no extraordinário aumento do comércio do Brasil com os países do Mercosul e da América do Sul em geral. Isto tem a ver com a produção industrial brasileira, porque as exportações brasileiras são principalmente para esses países de produtos industriais. Então tem um impacto enorme. Então nós temos um superávit, por exemplo, com a Venezuela durante vários anos de 5 bilhões de dólares, significa que nós exportamos mais do que importamos 5 bilhões de dólares. Isso significa produção industrial, isso significa o emprego das pessoas. Talvez as pessoas que estejam, os operários que estão na fábrica, muitas vezes não sabem que aquilo que eles estão produzindo, uma parte, né, vai para ser exportado. E vai ser exportado para diferentes países, né? Então, a política externa foi um instrumento para ajudar a funcionar essa exportação. Claro, então com isso toda a ênfase dada ao Mercosul, a expansão das relações com a Venezuela, né? A diversificação dessas relações, né? O esforço do Brasil em contribuir para a construção da infraestrutura dos países vizinhos. E há numerosos exemplos, desde as estradas bioceânicas no Peru, né, até a construção da linha de transmissão entre Itaipu e Assunção, né, todo o financiamento de gasodutos na Argentina, de estradas na Bolívia, e assim por diante, né? Isso é importante porque, diretamente, né, porque esses países, muitos desses países, eles têm uma carga tributária muito baixa, né? Muito baixa. E com isso não tem possibilidade nem de fazer programas sociais mais extensos, nem de fazer grandes obras de infraestrutura. Alguns deles não têm acesso ao mercado financeiro internacional. E o Brasil permitiu a esses países ter acesso a empréstimos em condições bastante favoráveis, né? Isso, naturalmente, vem a redundar, eventualmente, em contratos com empresas brasileiras. Contratos com empresas brasileiras significa emprego no Brasil, né? Agora, e como é que então, só um exemplo nessa área, mas há outras, por exemplo, na área do próprio Mercosul especificamente, que eu já mencionei antes, mas a questão do acordo de previdência. É um acordo pouco conhecido. Um trabalhador que trabalha em qualquer país do Mercosul, ele pode acumular o tempo de serviço dele para fins de previdência social, que é algo importante. Atinge um número cada vez maior de pessoas, né? Outro acordo é o acordo de residência.
Quer dizer, qualquer cidadão do Mercosul que venha morar no outro país do Mercosul, após um certo período de 2 anos, ele pode pedir a residência permanente. E com isso ele passa a ter todos os benefícios, não políticos, mas civis. Né? Na União Europeia, se não me engano, são 10 anos, não é isso? Não tenho certeza, não sei. No caso do Brasil, no caso do Mercosul, são cerca de 2 anos. Isso é outra coisa importante para as pessoas que... Embaixador, mas são exemplos palpáveis de como as coisas mudaram para melhor. Sim. Isso, tanto visto do ponto de vista da integração sul-americana, como na ampliação do número de países. O Brasil passou a ter um relacionamento mais intenso. Ou seja, o país ganhou com isso. Como o senhor explica, então, essa reação conservadora a essa política externa, já que o país passou a ganhar com essa mudança na política externa? Olha, por um lado, a política externa anterior, ela privilegiava as relações com os Estados Unidos de forma muito intensa, né? Subalterna, né? E com a Europa. Né? Quer dizer, praticamente o presidente Fernando Henrique praticamente não visitou nenhum país africano. Quando esteve em Angola, passou 24 horas, se tanto. Né? Enfim. Então, isso digamos, é justamente o contrário. Né? E, ao mesmo tempo, isso se reflete numa posição mais autônoma do Brasil nas diversas negociações internacionais. Então, por exemplo, para dar um exemplo concreto de como essas pessoas reagem. Nas negociações da rodada de Doha, né, num determinado momento foi apresentado um projeto acertado pelos Estados Unidos e pela União Europeia de conclusão das negociações, aos quais o chamado G20 comercial, em que a liderança, a participação do Brasil foi muito intensa, junto com outros países em desenvolvimento, se opôs àquele projeto. Aquele era um projeto apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, para a conclusão das negociações. E até hoje essas negociações não avançaram. Não avançaram porque, naturalmente, aquele projeto não era favorável aos países subdesenvolvidos, era favorável aos países desenvolvidos. Né? Então você tem, digamos, momentos Bem, 2. No início do governo do presidente Lula, logo no início do governo, os Estados Unidos estavam preparando a invasão do Iraque. Uma invasão que procuravam justificar com documentos falsos. Queria repetir, documentos falsos, apresentados da tribuna da ONU pelo secretário de Estado americano. Não, era o Colin Powell. Colin Powell, que apresentou as provas da existência de armas de destruição em massa no Iraque, como justificativa para a intervenção militar. Naquele momento, que era o início do governo do presidente Lula, o Brasil se opôs a essa invasão. Né? Se opôs, procurou articular, inclusive juntamente com a França e com a Alemanha, né? Tentou impedir isso, fazer com que aquela invasão não ocorresse, mas os Estados Unidos acabaram fazendo a invasão, né? Invadindo o Iraque. Eu queria repetir que as pessoas às vezes esquecem. Invadindo, com base em pretextos, né? Inexistentes, documentos falsos. O governo Lula também sepultou o projeto da ALCA, né? Pois é, mas eu estou dizendo que são tantos exemplos, digamos, contrários à política anterior, que quando às vezes as pessoas dizem, não, tudo isso já existia, então por que se opõe tanto, se já existia? Não é porque não existia, porque é justamente o contrário. Né? Quer dizer, retoricamente, o governo anterior dizia, vamos negociar a ALCA, e se no final não for bom, nós não aceitamos. Isso não existe em negociações internacionais. Se você negocia, porque você vai chegando ao entendimento. E o entendimento era péssimo para o Brasil. E se o Brasil, naquela época, não tivesse o presidente Lula, junto, inclusive, com o presidente Kirchner e o presidente Chaves, e os países do Mercosul também, Uruguai, Paraguai, não tivesse se oposto, digamos, à conclusão das negociações, né, nós teríamos hoje um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, tudo que hoje em dia é feito em termos de política econômica não poderia ser feito para resistir à crise internacional. Né? Tudo. O
senhor acha possível... Por exemplo, agora futuro aumento das tarifas. Não haveria tarifas, né? É verdade, nós teríamos sido destruídos pela crise internacional. O senhor acha possível ter uma relação mais cooperativa com os Estados Unidos? Houve alguma mudança com o governo Obama? Como o senhor avalia a relação com os Estados Unidos? Veja, as relações com os Estados Unidos durante todo o governo Lula, nas palavras do próprio presidente dos Estados Unidos, sempre foram relações muito respeitosas e muito corretas, né? Porque eles passaram a respeitar os pontos de vista do Brasil. Em certas ocasiões eram contrários, às vezes concordavam, às vezes não, né? Mas as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são muito intensas na área comercial, na área financeira, na área dos investimentos, na área tecnológica e na área cultural, né? De modo que essas relações se mantiveram, não houve, pelo contrário, aumentaram muitas exportações. O comércio do Brasil com os Estados Unidos aumentou muito. Sendo que, recentemente, nos últimos anos, o Brasil passou a ter um déficit comercial com os Estados Unidos. Notícia pouco dada pela imprensa. Pouco dada pela imprensa, mas há vários anos que o Brasil tem um déficit importante com os Estados Unidos, né? Aliás, o Brasil é um dos poucos com quem eles têm. Com que eles têm superávit. E a imprensa brasileira, digamos, de uma forma geral, não noticia esse fato, né? Enfim, então nós temos aí, por exemplo, as relações do Brasil com a Venezuela, né? Relações do Brasil, mesmo com outros países da América do Sul, que não são propriamente países, digamos, com governos progressistas, digamos assim, de esquerda, se vocês quiserem, né? Com a Colômbia sempre foram relações muito corretas, com o Peru, ao tempo do presidente, e ao tempo do presidente Toledo ainda, né? Depois do presidente Alan Garcia, né? E com o atual, né? Mesmo com o Chile, com o governo Bachelet, mas depois com o governo, são relações muito corretas. Eu acho que um indicador da mudança da política exterior é o seguinte fato, um fato pequeno, é de que os presidentes da América do Sul, quando eleitos, em vez de visitarem os Estados Unidos, vêm visitar o Brasil. Isso não é à toa, né? Isso significa o interesse que eles têm nas relações econômicas, nas políticas também com o Brasil, a importância que eles dão ao Brasil, coisa que antes simplesmente não ocorria. Simplesmente não ocorria. Embaixador, aproveitando esse gancho aí que demonstra uma certa mudança no eixo geopolítico. Sim. O senhor falou de vários exemplos assim, regionais assim, e, digamos, no âmbito mais global. O senhor citou a questão do Iraque, importantíssimo nesse nosso início de século, mas tem vários outros episódios, né, que o Brasil ajudou a modificar um pouco o eixo, né, da geopolítica mundial. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, em termos globais, como é que o Brasil ajudou a mudar essa G20, por exemplo? Como? A criação do G20, né? A criação do G20 comercial, que eu havia mencionado antes, mas depois o G20 não foi o Brasil que criou. O G20 financeiro já existia antes. É o G20 comercial na Organização Mundial do Comércio. Você tem o G20 financeiro, que é no âmbito do FMI, e o G20 comercial. Então, dizemos, são coisas, digamos, por exemplo, o Brasil emprestou recursos ao Fundo Monetário, mas com uma condição, que esses recursos não fossem emprestados a outros países subdesenvolvidos, impondo condicionalidades. Coisa que o governo anterior sempre aceitou. Bem, o governo anterior era devedor. O governo anterior era devedor, que é a transformação de política externa é o Brasil ter saído de uma posição de devedor para uma posição de credor. Credor, um dos maiores, ou melhor, de ter reservas externas muito pequenas, né? Menos de 30 bilhões de dólares, e hoje tem 300 bilhões de dólares, e tornou um dos países do mundo com maiores reservas. Quer dizer, isso é uma mudança que dá um grau de liberdade muito grande ao país, né? Depois, a diversificação do comércio exterior, quer dizer, em direção à África, em direção aos países árabes, a oposição que fez a direita brasileira, os partidos conservadores, quando o presidente Lula sugeriu a reunião de países árabes com os países da América do Sul.
Isso criou uma irritação enorme na direita, porque criou irritação no governo americano. Porque a direita aqui não... Né? Mas criou essa irritação. Né? E grande antagonismo em relação a essa reunião, que foi um sucesso. A reação ao golpe também em Honduras. Com relação ao golpe em Honduras, né, o fato do Brasil não ter apoiado o golpe, por falar em golpe em Honduras, é importante notar que há uma nova orientação golpista internacional. Tá? Como os golpes militares, eles não têm mais credibilidade, né? Né? Então passam a ser golpes institucionais, como foi o golpe no Honduras e no Paraguai, utilizando o judiciário. Isto é, utilizando a pretensa legalidade para dar um golpe de Estado. Né? E depois se marca eleições, quer dizer, já foi dado o golpe, né? E depois tudo é, digamos, como é que eu diria, ajustado pela realização de eleições, como foi em Honduras, como vai ser no Paraguai, né? Isso é algo muito interessante. O sistema judiciário, muitas vezes, características muito conservadoras, muito associadas às classes mais conservadoras, diante de governos de esquerda, né? Eles se organizam através do sistema judiciário. Né? E uma hábil combinação entre o sistema judiciário e a imprensa, né? Que cria um clamor. E nós estamos vendo que isso ocorre. Daí a enorme irritação, que é um outro ponto importante, que foi a criação da EBC. Né? Enorme irritação quando há qualquer iniciativa de um governo progressista de procurar, digamos, democratizar o setor de comunicações. Porque o setor de comunicações é um setor, na maior parte dos países, oligopolizado. São poucos grupos que dominam o setor de comunicações. Né? Então, quando o presidente Lula fez todo o esforço de criação da Empresa Brasileira de Comunicações e da redistribuição das verbas de propaganda, criou enorme irritação dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são um ponto central, digamos, se vocês quiserem, do esquema de dominação, se quiserem assim. Embaixador, retomando um pouco aqui a questão da integração regional. O Mercosul teve essa ênfase no Mercosul, a criação da Unasul e também a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. É verdade. Que são duas, no caso do Unasul e do Conselho de Defesa, são duas iniciativas importantes também que são um marco. Sem dúvida. Nos 10 anos. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso? E a inclusão da Venezuela no Mercosul, que é extremamente importante. Então, extremamente importante. Do ponto de vista a Unasul, o que significa isso para a América do Sul em relação a defender seus interesses diante de interesses externos? Porque está contrariando, mais uma vez, também aquele certamente, porque o modelo tradicional na área militar na América do Sul e na América Latina é um modelo, digamos, você poderia chamar interamericano. São as chamadas reuniões de comandantes de exército, de marinha, de aeronáutica, exercícios conjuntos, sempre com a presença americana. Né? Sempre. Né? E o Conselho de Defesa Sul-Americano é um organismo apenas sul-americano, onde os militares e os civis dos países da América do Sul podem, digamos, cooperar, aumentar o seu intercâmbio, né? O intercâmbio para treinamento de oficiais, que é extremamente importante para a indústria de defesa, para todo o seu planejamento estratégico, né? Porque a indústria de defesa, digamos, o comércio internacional de armas, ele é extremamente lucrativo, né? É um comércio de grandes dimensões, né? Em que os Estados Unidos são o principal exportador mundial. O segundo exportador vem muito abaixo. Se não me engano, hoje em dia a Rússia ainda, mas vem muito abaixo, né? Então, o comércio internacional de armas é um comércio extremamente importante para a economia americana. A indústria militar, industrial complexo, chamado complexo industrial militar, assim denominado pelo presidente Eisenhower, que sabia do que falava.
porque era presidente e era general. Então ele sabia do que estava falando, né? Não estava, digamos, não era um civil, né? Então o que isso ocorre? Isso cria a possibilidade, no longo prazo, no médio prazo, né, de você criar uma indústria de defesa dos países sul-americanos de forma coordenada, para que as forças armadas desses países se abasteçam dentro da própria região. Isso, naturalmente, contraria interesses muito fortes, né? E, além disso, mantém a região sob domínio militar na prática. Porque, muitas vezes, como a Argentina presenciou na Guerra das Malvinas, no momento de fazer funcionar os mísseis, não tinha os comandos eletrônicos adequados, né? Então, a importância de desenvolver, né? Porque essas coisas davam muito tempo, né? Mas isso é um passo extremamente importante. E quando eu falo de indústria militar, a gente está falando de uma indústria que vai desde a botina até o helicóptero, até o avião de combate. Quer dizer, são muitos dos equipamentos militares, são de navios pequenos, lanchas. Tecnologias podem ser usadas tecnologias, no mundo civil também. Claro, que eventualmente... Não, porque essas tecnologias é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E quando você desenvolve um avião militar, você está desenvolvendo tecnologia na área da aviação, enfim, desde a siderurgia, a metalurgia avançada necessária para o corpo do avião, né? Mas também toda a parte de tecnologia da informação que vai nos controles, que eles chamam de avionics, né? Os computadores de bordo, tudo isso é o GPS, o localizador dos aviões, tudo isso tem aplicações na aviação civil, por exemplo, né? Não é uma coisa separada, né? Ministro, mudando completamente, mas lembrando uma metáfora que o Chico Buarque usou até para justificar o voto na Dilma em 2010, assim, sobre a história do Brasil, deixou de ser, enfim, aquele país que falava grosso com os fracos e falava fino com os fortes. O que é que digamos, na superestrutura, né? O que o senhor poderia falar sobre esse tipo de relação que o Brasil teve com a Bolívia, por exemplo, com o Paraguai, que demandaram... A direita que defendia a invasão da Bolívia, a invasão do Paraguai. Você vê Quando o Brasil reviu o acordo de Paraguai, Itaipu, né? É um absurdo, depois aí queriam, né, defendendo agora depois o Paraguai, uma coisa contraditória da direita, né? Mas, enfim, eu acho que o Brasil, nós temos que, para compreender a política externa, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o centro da política externa brasileira é a América do Sul. Não existe outro centro da política externa. Aliás, seria algo curioso se o centro da política externa brasileira fosse a Ásia, ou a África, ou a Europa, ou a América do Norte. Nós não estamos na América do Norte, nem na África, nem na Europa, nem na Ásia, né? Nós estamos na América do Sul, nós estamos nem na América Latina, nós estamos na América do Sul. E nós temos fronteiras com os países sul-americanos. Nós não temos fronteiras com países latino-americanos. Isso é uma realidade, isso tem que começar por aí, a realidade geopolítica, né? Uma segunda realidade é de que o Brasil há uma enorme assimetria entre os países da América do Sul. Então, se for a América Latina, a assimetria seria maior ainda. Mas entre os países, entre o Brasil e os países da América do Sul, né, há uma enorme assimetria, que é uma assimetria de território, de recursos naturais, de população, né? É uma assimetria extraordinária, né? E de capacidade produtiva. O Brasil tem uma capacidade produtiva muito maior. Então, isso torna as relações do Brasil com os países vizinhos relações muito delicadas, né? Que o presidente Lula, inclusive, sempre fez questão de dizer que o Brasil tem relações de parceria com os países vizinhos, não de liderança. Isso, de nenhuma forma essa palavra existe, nem é uma realidade.
e relações caracterizadas pela generosidade, pelo reconhecimento de que o Brasil tem uma responsabilidade maior, né, no processo de desenvolvimento da América do Sul, que nos interessa economicamente e politicamente, né? É verdade. Então, durante todo o governo do presidente Lula, e com a grande reação dos partidos de direita, conservadores, reacionários, tradicionais, o nome que vocês quiserem dar, né? Não é verdade? Uma grande reação, né? Uma reação como se o Brasil devesse ter atitudes agressivas com os países vizinhos, né? No entanto, o que ocorreu foi justamente o contrário, quer dizer, acertamos todas as questões relativas à Bolívia, agora a Petrobras está interessada de novo em aumentar os contratos de fornecimento de gás, porque há uma enorme demanda por gás no Brasil, né? Foi tudo acertado, né? A mesma coisa com o Paraguai, que o Brasil ali no caso, no governo do presidente Lula, né, uma decisão do presidente Lula de fazer uma contribuição voluntária ao FOSEM, que é uma outra, algo extremamente importante no período da política externa, que tem a ver com as assimetrias, né, que é a criação do Fundo de Convergência Estrutural, fazer uma doação de 500 milhões de dólares para a construção da linha de transmissão entre Itaipu e Assunção. Isso permitirá o desenvolvimento industrial do Paraguai. Entende? Que foi criticado pela direita. Que foi naturalmente criticado pela direita brasileira. Não só a questão da revisão do Acordo de Itaipu, na questão das contribuições, tudo é algo extremamente importante, né? Porque eu preciso notar, por exemplo, o Paraguai não tem imposto de renda. 85% da terra é de propriedade de 1% da população. Extremamente concentrada a renda, a riqueza, e o Estado não tem... A carga tributária, no caso do Paraguai, é de cerca de 13%, 14%. Então o Estado não tem condições de financiar nem programas sociais, porque naturalmente com essa concentração de riqueza, a pobreza também é muito grande, né? Claro, quando há grande concentração de riqueza, é porque há grande extensão da pobreza, né? Não é verdade? Nem para fazer obras de infraestrutura importantes, porque não tem os recursos, o Estado não tem os recursos, né? Então essa decisão do governo brasileiro, do presidente Lula, em fazer essa contribuição voluntária, né, está permitindo a construção da linha de transmissão, que vai permitir a instalação das indústrias, que vai permitir aumentar o emprego e transformar a estrutura produtiva do país. Isso é uma coisa extraordinária, né? E terá um impacto positivo para a E gente. terá um impacto positivo para nós, porque na medida que os outros países se desenvolvem, as principais relações econômicas do mundo são entre países desenvolvidos. Onde elas, por quê? Porque há uma diversidade maior da produção. Então a possibilidade de comércio, de investimentos é muito maior, né? E a ampliação do mercado interno. Na medida que o Paraguai se industrializa, o nível de vida da população melhora, porque é o número maior de empregos. Esses são novos consumidores, inclusive para produtos brasileiros. O Brasil só para fechar sobre o Paraguai, o Brasil está contribuindo para pagar a infame guerra da Tríplice Aliança, assim? Não acho que, Não, seja, mas... que seja assim, porque ali, no caso específico, eu tenho que dizer isso, né? O Brasil, quando começou a guerra, tinha forças armadas menores que as do Paraguai. E muito desorganizadas. Naturalmente, ela levou a um processo infeliz, né? Em que houve grande, digamos, perda da população paraguaia, algo extremamente grave, né? E que começou com a invasão do Paraguai na Argentina e no Rio Grande do Sul. Então a gente... Agora, naturalmente, ali, no final da guerra havia uma desproporção de forças muito grande, né? E a guerra impediu o processo de desenvolvimento do Dificultou certamente, né? Mas a guerra... Certas regiões pobres do Brasil não houve guerra e o processo de desenvolvimento é difícil, né?
que é a concentração da riqueza, né? Começar pela propriedade fundiária, né? É algo extremamente grave. Se falasse um pouco também sobre a tema, um pouco sobre a China, muito bem. O papel da China no cenário nacional, em relação ao Brasil e China, Tá se certo. o relacionamento Brasil e China pode sair um pouco só dessa venda de commodities daqui para lá e tal, você pode ter algum tipo de incremento desse relacionamento aí. Então vamos por partes, né? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação, aproveitar, né, para a gente fazer uma observação, que é a seguinte. Na China está se processando, desde 79 para cá, um fenômeno extraordinário, que é uma enorme migração de capital e de tecnologia dos países ocidentais para a China, né? E que transformou a estrutura econômica chinesa, né? Que já havia, aliás, sofrido um processo de transformação com os governos anteriores, que criaram a infraestrutura física, os níveis de educação, e assim por diante da população chinesa. É preciso lembrar disso, né? Bem, então este é o processo que torna a China, em taxas de crescimento na média de 10% ao ano, vieram a tornar a China a segunda maior potência econômica do mundo e o principal país exportador do mundo. E o segundo maior importador. O primeiro são os Estados Unidos, né? Então tem uma importância, um impacto, não só sobre a economia brasileira, mas sobre a economia americana, sobre a economia europeia, sobre a economia asiática, né? Extraordinário, né? Enfim, então, esse novo polo de crescimento econômico, pode chamar de capitalista, se quiser, né? É verdade. É verdade. Capitalismo de Estado. Ele tem, não, de Estado não, porque as empresas capitalistas estão lá, os ocidentais, todas estão lá. Todas. Há, naturalmente, empresas importantes do Estado, a área financeira do Estado, muito importante, o controle da área de infraestrutura por grandes empresas, né? Mas, enfim, então, esse novo polo, ele tem uma característica. A China é um país que não tem os recursos naturais suficientes para este ritmo de crescimento. Porque mesmo com esse ritmo de crescimento de 10% ao ano, cerca de uns 900 milhões de chineses ainda estão fora da economia moderna. Cerca de 400 milhões estão na economia moderna, mas está toda a área rural, né? Muito pobre, né? E eles estão fazendo um esforço muito grande para expandir, digamos, a economia moderna para essas áreas do interior. Então, é um país que tem escassez de recursos naturais no sentido de minérios, né? Minérios. Então, a China se torna um grande importador de minério de ferro, de cobre, de todos, petróleo, todos os produtos necessários à indústria, né? E, ao mesmo tempo, ela não tem... A China é um país que tem uma grande parte do seu território, é um território desértico. Todo o território do oeste é de pequena população e desértico, e o território, assim, mais ou menos, ali na fronteira com a Índia, é um território de montanhas, não é um território próprio para a agricultura. Então, ela tem uma enorme concentração de população na costa leste, né? Ali a população, os índices de densidade são muito elevados. Então, eles têm problemas de água, né? Tem problemas de poluição, inclusive dos lençóis freáticos. Então, o que ocorre a China em relação ao Brasil? Ela se torna um grande importador de produtos primários. Minérios, principalmente minério de ferro e soja, que é para alimentação do gado chinês, principalmente suíno, né? Então, isso torna a China o principal parceiro comercial brasileiro em poucos anos, né? Com superávites para o Brasil. Isso tem vários efeitos, né? Contribui para manter uma taxa de câmbio que não é conveniente para o comércio exterior brasileiro, porque o ingresso de divisas é grande, né? Contribui, não é o único efeito, não é a única causa, nem esse é o único efeito.
contribui, porque como a China ao mesmo tempo é um grande importador de produtos primários, mas é um grande produtor também, ninguém pensa. A China tem uma produção agrícola enorme, só que não é suficiente para a população, né? Então ele é um grande exportador de produtos industriais. O que ocorre com isso? De baixo preço, de preço muito baixo. Esses produtos industriais, mas não é só da China não, porque dos Estados Unidos também. Aquele superávit americano é um superávit na área de produtos industriais. Porque os Estados Unidos não vendem produtos primários para o Brasil, vendem produtos industriais. Assim como a Europa também, né? Então, não, é indústria, exportações chinesas que estão prejudicando a indústria brasileira, não é só chinesa, não. De outros países também, altamente desenvolvidos. Então, isso, de um lado, causa um processo que afeta a indústria brasileira, né? E, ao mesmo tempo, atrai o capital para o setor primário. Porque, naturalmente, os investidores brasileiros, né, ou estrangeiros, sabem que, se forem investir na indústria no Brasil, enfrentarão a concorrência externa muito forte, principalmente da China. Então, a perspectiva de lucro é menor. Enquanto que, se for investir no setor da mineração ou no setor da agricultura, tem inclusive o mercado chinês, né? Então, tem esse efeito, tem um efeito no setor cambial, né, que também afeta o setor industrial, né? Tem um efeito de concentração de renda também, por uma razão óbvia. Tanto a mineração como a agricultura de exportação empregam pouca mão de obra. Pouca mão de obra. Então, esses enormes lucros que decorrem da exportação de produtos primários são altamente concentrados, né? Altamente, com isso não se fala muito, né? Agora, o que ocorre é que, quer dizer, um efeito indireto, é que o sistema capitalista, em geral, ele não está em crise. O que está em crise são os centros tradicionais do capitalismo. Porque a China é um sistema capitalista, assim como a Índia, assim como o Brasil. Os centros tradicionais sofrem a competição de um lado chinês. Depois, os seus capitalistas foram investir na China. Por que não? Os capitalistas dos países desenvolvidos investem na China, em vez de gerar emprego nos Estados Unidos e na Europa. Porque na China a margem de lucro é maior. Então, do ponto de vista da empresa, de uma empresa, né, é mais lucrativo investir na China e depois exportar de volta até para o seu próprio país de origem. A Nike produz os seus tênis na China e exporta para os Estados Unidos, exporta para o Brasil, exporta para todo mundo. Então, do ponto de vista da Nike, eu digo a Nike me perdoe, se algum representante algum dia me escutar, mas de outras grandes empresas multinacionais, japonesas, americanas, europeias e assim por diante, elas produzem na China, muitas vezes, os produtos que depois exportam para os seus países de origem e para outros países, em vez de exportar do seu país de origem. Isso afeta a situação de emprego naqueles países de origem, né? Como também a perspectiva de lucro no Brasil é muito grande, tem atraído massas de capital de investimentos enormes. Uma característica da economia brasileira que não está sendo discutida é a enorme penetração do capital estrangeiro em novos setores, principalmente em serviços. Então, nós temos hoje em dia empresas estrangeiras no setor de saúde, no setor de farmácias, que é um setor até de comércio, todo o comércio varejista, né? No setor da educação, várias universidades. Isso estava na ALCA, a gente tinha, se não me engano. Pois é, mas não temos hoje em dia. Então, não é. Então, é uma coisa, digamos, que está transformando a estrutura da propriedade da economia brasileira, né? Que tem efeitos importantes, inclusive sobre as exportações para a China, que você havia perguntado. Pelo seguinte, por que nós exportamos minério de ferro para a China?
Quem é que exporta minério de ferro para a China? Chama-se Vale do Rio Doce, que não é uma empresa estrangeira. Por que nós não exportamos produtos manufaturados para a China? Em parte, porque as grandes empresas que estão no Brasil são estrangeiras. Então, o setor automobilístico, por que ele não exporta para a China? Por que não exporta para a China? Em parte porque ele tem suas fábricas lá já. Então, ele não vai exportar para lá porque ele já está produzindo lá. Entende? Então, existe uma reclamação permanente de que a nossa pauta de exportações com a China e com a Europa também, né? Uma pauta concentrada em produtos primários. Por que não exportamos outros produtos? Não exportamos porque as empresas não querem exportar, porque exportam para outros países. A Fiat, por exemplo, exporta para a Itália. Grandes quantidades de veículos. Por que não exporta para a China? Porque certamente, eu não sei, mas deve estar instalado também na China. Mas, embaixador, em relação a China, a gente ouve muitas críticas, tanto à esquerda como à direita, essa prioridade se dá relacionamento com a China, que ela acaba sendo um problema maior do que uma oportunidade. Depende da atitude do governo, depende da disciplina que o governo impõe às atividades econômicas. Depende. Depende do que é feito, que não é simples, não vou dizer que seja simples adotar certas medidas. Mas é perfeitamente possível, assim como o presidente Lula, que também mudou na área do comércio exterior, quando ele determinou, por exemplo, que as plataformas da Petrobras fossem produzidas. Como agora, inclusive, o programa automobilístico que exigiu novos índices de nacionalização. O que significa? Produzir mais dentro do país, ainda que por capital estrangeiro. Porque o capital estrangeiro. Os chineses estão comprando terra no Brasil. Os chineses estão comprando terra, vai haver uma regulamentação da venda de terras. Depende se ela é feita de forma conveniente ou não. Enfim, digamos, os partidos conservadores, etc., eles são partidos cosmopolitas. Eles não são partidos que partem do princípio que é importante desenvolver o Brasil. A população, eles partem do princípio que o importante é o mundo, a economia mundial, a sociedade mundial. Não, naturalmente, né? Naturalmente, os Estados Unidos não. Nenhum país desenvolvido pensa assim, nem a Alemanha pensa assim, nem a França pensa assim. Eles pensam assim para fora. Eles nos dizem que nós devemos pensar assim, né? Nós devemos pensar na globalização, no fim das fronteiras, de que hoje em dia as empresas são mais fortes que os estados, e coisas desse tipo. Tem um nacionalismo hoje para o senhor, então, já que o governo do PT, com o Lula para cá, resgatou um pouco mais interesse nacional, mas o que seria hoje, então, interesse nacional? Eu sei que é difícil, mas não é difícil, não. O problema é que, digamos, é uma questão, tem muitos aspectos, né? A primeira obrigação do governo é gerar emprego, é contribuir para gerar emprego, porque a geração de emprego que ocorreu no governo Lula de forma extraordinária, comparando com os governos anteriores, né? E a primeira obrigação é criar condições para que haja emprego no Brasil, para todo emprego, digamos, digno, bem remunerado. Então, toda a política de salário mínimo, né? O aumento enorme que houve do salário mínimo que contribuiu para aumentar o mercado interno, né? O que permite que as empresas também aumentem sua produção, porque sem mercado não é possível isso, né? Então, você, para ter uma política voltada para os interesses do Brasil, hoje em dia eu penso da seguinte forma: o que é importante é a questão da geração de emprego e da qualificação do emprego e da dignidade do emprego. Quando você imagina que 50% mais ou menos da população brasileira não tem carteira assinada, significa não ter direito à aposentadoria, não tem direito a férias, não tem direito a salário mínimo, porque aquele empregado e aquele empregador não estão numa relação moderna de trabalho, estão numa relação antiga, que lembra muito a escravidão, né? Muito. Então, por exemplo, para lhe dizer o que pode se na área do emprego,
é a questão da fiscalização das empresas, saber se empresas e qualquer pessoa que empregue qualquer pessoa de qualquer nível, não há por que não pagar salário. Então essa é uma questão. Essa questão, naturalmente, para gerar emprego é necessário que haja investimento, né? Que haja ampliação da capacidade produtiva. Para que haja ampliação da capacidade produtiva é necessário garantir energia, que eu espero que a política de energia da presidenta Dilma venha garantir, né? E garantir energia significa construir as unidades de geração de energia, que, aliás, estão sendo feitas, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, a enorme oposição a Belo Monte, a enorme oposição. Quer dizer, isso que é uma visão, vou dizer, equivocada, né? Que um grupo pequeno de brasileiros tenha a possibilidade de impedir a situação social e econômica de milhões de brasileiros. Não que eles não tenham seus direitos, não quero ser... Né? Mas há um certo desequilíbrio. Né? Há um certo desequilíbrio. Né? Certo desequilíbrio nessa questão, porque é uma questão que, claro, tem que garantir os interesses das populações ribeirinhas, dos indígenas, mas às vezes são populações muito pequenas em relação ao benefício que gera aquele investimento. Então é necessário ter programas sociais, etc. Mas imagina. Né? Né? Enfim, tudo isso é necessário, é importante do ângulo social. Né? Então é preciso ter energia, né? E é preciso ter investimento. Né? Hoje em dia, o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de criar estímulos para os investimentos, e os investimentos aparentemente não se realizam. Não a parte do Estado. O Estado é outro problema. Ambiental, Ministério Público, TCU e assim por diante, lei de 8666 e outras coisas desse tipo, né? Mas, porque se isso não ocorre, não há desenvolvimento. Isso está estreitamente vinculado ao capital estrangeiro. Porque o processo pelo qual uma empresa aumenta a capacidade dela, portanto, ela vai poder empregar um número maior de trabalhadores, vem em parte do crédito, naturalmente, que as empresas em geral não usam recursos, uma parte de recursos próprios, uma parte de crédito, mas também do capital que elas geram com a sua atividade, né? O excedente, que se chama lucro. Né? Então, em princípio, né? As empresas nacionais, elas, em princípio, têm interesse em reinvestir o seu capital na ampliação das suas atividades no Brasil. As empresas multinacionais, estrangeiras, remetem os lucros para o exterior. Então, o esforço da sociedade toda, se você for pensar desse ano, é para gerar um excedente, para que esse excedente seja aplicado na expansão da sua capacidade produtiva, né? Para que gere mais empregos, condições mais dignas de trabalho, de alimentação, de saúde, né? E também gerar o excedente que permite a tributação, que permite os programas sociais. Né? Então, digamos, esse esforço da sociedade, dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores, né? São os trabalhadores que geram excedente. Vamos deixar isso claro, né? Vocês tirem as suas conclusões aí que quiserem, teóricas sobre isso, né? Mas são as pessoas que trabalham e que geram excedente. Esse excedente se transforma em tributação, que vai para o Estado, né? E lucro, que vai para os acionistas. Se os acionistas estão no exterior, é natural que eles queiram receber os lucros. Só que tem que... Isso reduz a capacidade em termos de investimentos. Naturalmente, isso é uma questão muito delicada. Mas no momento em que o Brasil é um país tão atraente para o capital estrangeiro, como a China foi e é, a China estabelece certas condições para o capital estrangeiro, de reinvestimento, de exportação, de equilíbrio externo das contas. Coisa que não temos. Temos medidas que nós não temos, ou temos em parte. Quando você cria a questão do IPI, por exemplo, a questão da redução do IPI é um
uma medida que visou aumentar os investimentos no Brasil. Mas a remessa de lucro... Mas mais tarde, a remessa em termos que... Aí a questão de ver os números, né? Aumentou muito, né? Aumentou Santander, muito. por exemplo, É. o banco, por exemplo, o Santander, o lucro dele no Brasil é maior do que todo o lucro dele na Europa Ocidental. A Telefônica também. Telefônica ida, estamos reclamando. Por que reclamamos dos serviços telefônicos? Porque os lucros da Telefônica não são reinvestidos para melhorar as suas instalações, ou não é? Não é verdade? Por que eu vou dizer outra coisa que não é muito dita? Disse muito que o Brasil não é competitivo, que a economia brasileira não é competitiva e tal, custo Brasil, etc. Muito bem, está ótimo, está muito bem. Quem é que está aqui produzindo? Não é competitivo porque não produz produtos com nível de preço e qualidade, digamos, automóveis, semelhantes ao que produz no mercado internacional. Mas quem são essas empresas? São empresas que conhecem a sua tecnologia. Por que o equipamento delas na Alemanha, que é competitivo, não é igual ao equipamento delas no Brasil? Por decisões empresariais. E, naturalmente, não é competitivo. Não é por causa do custo da mão de obra, não. Porque o custo da mão de obra no Brasil é muito mais baixo do que na Europa do que nos Estados Unidos. Muito mais baixo. Maximizar o lucro. E o que maximiza o lucro é evidente. O indivíduo só vem. Uma empresa só vem para o Brasil porque tem perspectivas de lucro maiores do que indo para um outro lugar, inclusive seu lugar de origem. Senão não viria, porque não faz sentido. Não faria sentido isso, né? Maximiza o lucro, porque, inclusive, pode usar um equipamento mais defasado tecnologicamente, porque não é obrigado a exportar, então, né? E paga uma mão de obra mais baixa. Isto aí é uma questão que eu saiba, não está sendo debatida. Está se debatendo a questão da competitividade por redução dos custos do trabalho, né? Redução dos direitos trabalhistas. Né? Quando não é esse o problema da competitividade, não é esse. Geração de tecnologia, essas empresas já conhecem a tecnologia mais avançada. Esse ciclo vicioso já era denunciado pelo Eduardo Galeano e 71 às vezes apenas. Você está vendo? Então, isso tudo. Então, você tem uma oportunidade de ouro, que é o fato de como a crise lá, as oportunidades de investimento diminuem lá, os capitais vêm para o Brasil. A leitura do jornal Valor todo dia é isso. Todo dia, nova empresa estrangeira ampliando seus investimentos no Brasil. Então, é preciso avançar no processo de diversificação dos investimentos, de expansão das exportações, mas de um ângulo que reconheça, na minha opinião, a verdadeira situação das empresas no Brasil. Quem são essas empresas? Né? A Fundação Perseu Abrão vai fazer agora, está fazendo um levantamento sobre... uma parceria sobre os donos da riqueza no Brasil. Pois é, não, até... Na Venezuela tem livros lá, os donos da riqueza na Venezuela, no Chile, tem, até no Paraguai. No Brasil, pela primeira vez, eles fazem Pois é. Até conversei com o Márcio Posto sobre isso, que eles tinham dificuldade de obter os dados da Receita Federal. Eu acho, por exemplo, que a Lei de Acesso à Informação pode permitir esses dados. A Lei de Acesso à Informação deve servir para... não apenas para saber os salários dos funcionários públicos, mas também para saber os dados relativos às empresas. Né? Eu acho que aí essa pesquisa casa assim, com essa sua preocupação. Mas você vai verificar que... Mas isso aí, se vou fazer a pesquisa, é muito importante que seja feita, mas é algo patente. Você vai no seu supermercado, você irá ao supermercado Pão de Açúcar, que não é Pão de Açúcar, é cassino. Né? Você anda no seu automóvel, o seu automóvel é Ford, Fiat. Né? Você vai fazer a sua corrida matinal, você está usando Adidas ou Nike. Pô. Se bem que tem umas Adidas feitas aqui em Goiás. Umas Adidas feitas em Goiás. Não, é possível. Mas eu digo, digamos, marcas, você vai tomar remédio, experimenta aí numa farmácia para ver quais são as marcas. Né? É verdade? Isso tem uma preocupação de cunho nacional, voltando aí,
um projeto nacional. Não, pois é, então você tem que ter... Eu não estou dizendo que não haja isso. Agora, existe uma situação que não é nova, não, que ela se agravou desde o governo do presidente Collor, que foi o processo de desnacionalização da economia brasileira, que veio se agravando, né? Veio se agravando, né? Então, esse processo de desnacionalização levou, por exemplo, à redução dos índices de nacionalização que existia na indústria automobilística, por exemplo, né? A pretexto que os automóveis eram antigos e tudo, então que era preciso importar, né? O governo Lula reagiu no caso da indústria naval, mas... Da indústria naval reagiu. Mas há outros setores, aliás, em todos os setores você deve ter, por um lado, a obrigação de gerar empregos no Brasil e de integrar a cadeia produtiva, quer dizer, para frente, para trás, com a preocupação do presidente Lula que os recursos do pré-sal não fossem utilizados apenas para exportar petróleo, mas sim para criar uma indústria petroquímica no Brasil, né? E assim os exemplos vão se sucedendo, né? Então você tem mas tem uma questão que não é que ela seja nova, mas e que ela tem impacto sobre a questão dos títulos da dívida pública e tudo, né? Enfim. Terminaram? Terminaram satisfeitos? Estão satisfeitos? Sem medo de ser feliz? Essa aula aí. Sem medo de ser feliz, só para terminar aqui ou não? Sim. Eu queria fazer uma sobre posição de política externa. A presidenta Dilma tomou a mais importante decisão de política externa dos últimos muitos anos, que foi a de bancar o ingresso da Venezuela por ocasião da suspensão do Paraguai. Muito importante isso. Uma decisão de grande relevância do ponto de vista da política na América do Sul e do fortalecimento do Mercosul, né? Isso é extremamente importante, né? Enfrentou a reação toda? Uma reação enorme, né? Claro, por isso é que revela a importância. Não é porque os interesses particulares de A, B ou C tivessem sido atingidos, não, mas porque os interesses imperiais estavam sendo atingidos, né? Então, ela tomou essa decisão. E outras decisões têm tomado de uma forma geral. Todos, muitos setores, né? Digamos, dando prosseguimento à política externa que foi, digamos, transformada pelo presidente Lula. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. Com a força do povo.